Alô, alô, fala time, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de análise estrutural, nossa live de tira dúvidas para quem é aluno do time Domini. Na aula de hoje, nós vamos fazer um processo de análise estrutural em cima de um projeto estrutural de uma das alunas do time, uma engenheira que faz parte do time Domini e encaminhou o seu projeto para a gente fazer o processo de análise, essa avaliação. Se você é aluno, se você é aluna, se você é engenheiro ou engenheira do time Domini e quer também ter o seu projeto avaliado para que a gente possa trocar ideia, para que a gente possa fazer esse processo de consultoria em cima do seu projeto, lá dentro do grupo do WhatsApp dos alunos, o pessoal sempre encaminha lá como que funciona todo o passo a passo para você encaminhar o seu material, encaminhar o projeto estrutural, arquitetônico, para aí sim a gente fazer o processo de análise estrutural. Aproveitando, nessa live a gente também tira as dúvidas dos alunos do time Domini. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu já estou de olho aqui no chat também. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Ângelo, Thales, Carlos, Maicon, Jonathan. Tudo certo, galera? Seguinte. Independente das complexidades de projetos que a gente avalia aqui, a gente sempre tem que olhar para o básico. Tá? A gente tem que sempre olhar para o básico de análise estrutural, para o básico em relação ao equilíbrio, para o básico em relação ao caminho das ações, para que a gente possa de fato entender um projeto estrutural. E na aula de hoje, o que eu vou avaliar aqui com vocês vai funcionar para projetos que são mais básicos, vai funcionar para projetos mais complexos. Tá? Afinal, todo o processo de análise estrutural que a gente vê lá dentro do time Domini, ele é o mesmo tanto para estruturas que são mais básicas, para estruturas que são mais complexas. Obviamente que aqui eu não consigo fazer todo o processo de análise que é feito lá dentro do nosso treinamento completo, mas aqui eu já consigo também pegar o projeto de vocês, dar um norte, direcionar qual que é o caminho mais simples, digamos assim, de desenvolver um projeto estrutural para que vocês possam entregar projetos cada vez mais seguros, cada vez mais econômicos também, tá? Então é o seguinte, nesse projeto aqui, o que nós temos? É um sobrado aqui de 2 pavimentos, relativamente simples, mas mais uma vez, a gente precisa de fato olhar de uma forma simples também para o projeto estrutural para que a gente possa entender grandes projetos. Então, nesse caso aqui, a gente tem vários detalhes que é preciso tomar um pouco de cuidado, tá? Principalmente por conta do porte de projeto, porque senão o consumo de concreto vai lá para cima, o consumo de aço vai lá para cima e não é esse o objetivo aqui, tá? Então, se a gente for parar para analisar esse projeto aqui, vamos pegar só o projeto arquitetônico aqui, tá? Então, aqui nós temos nesse pavimento parte de sala, cozinha, lá aos fundos a gente tem uma escada, subimos aqui e a gente tem a área dos quartos, tá? Até nesse projeto aqui que foi encaminhado para nós, não tem as plantas aqui junto com os pavimentos. Tá? Então, pode ser que tenha ocorrido algum tipo de problema no envio, pode ser, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Tá? Então, aqui vai ser um pouco mais difícil da gente avaliar nesse caso, mas de qualquer forma, tem vários pontinhos aqui nesse projeto aqui que a gente precisa ajustar para melhorar o projeto. Tá? Então, bom... Quais são os princípios básicos que a gente sempre avalia dentro de um projeto estrutural? Tá? A parte de concepção, então, posicionamento de pilares, posicionamento das vigas e também as dimensões. Num primeiro momento, tá? Olhando para o projeto, em relação à dimensão de pilares, está um pouco acima. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for parar para pegar na 6118, a gente tem uma dimensão mínima de pilar que é de 360 centímetros quadrados. Se eu dividir isso aqui para uma parede que for de 15 centímetros, tá? Geralmente aqui no escritório a gente vai trabalhar com pilares de no mínimo 14 centímetros. Então, se eu divido isso aqui por 14, a minha outra dimensão vai ser de 25,7, que a gente acaba arredondando para 30 centímetros. Tá? Então, numa dimensão mínima de pilares, a gente vai trabalhar sempre com 14 por 30. Olhando para um projeto de um sobrado, com 2 pavimentos, quadradinho, simples, tá? Sem muitas complexidades, num primeiro momento a gente sempre vai trabalhar com pilares 14 por 30. Por exemplo, aqui a gente tem aqui P1, P3, P5, P4,
todos estão com 14 por 30, mas o OP11, mais o restante, aí agora a gente já começa com 14 por 40, 14 por 50, 14 por 40, aqui ó, 14 por 70. Aí a gente não estou olhando ainda para o projeto arquitetônico, estou olhando apenas para a função estrutural de cada elemento. Muita seção transversal para pilares. Tá? Geralmente para esses casos a gente vai sempre trabalhar com 14 por 30. Na maioria. A não ser que existe um aspecto arquitetônico que precise que tenha uma dimensão maior de pilares. O que parece não ser o caso. Então, se a gente for pegar aqui por pavimento, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Deixa eu ver, forro do pavimento. Tá. É que como a gente não está com a planta arquitetônica, fica um pouco mais difícil de avaliar. Mas de qualquer forma, para que vocês entendam também, ó, então aqui sobe a escada. Tá? Então chegamos nesse pavimento aqui. Aqui nós não temos parede, aqui não tem parede. Aqui tem um pilar que nasce. E esse pilar que ele está nascendo de uma forma um pouco estranha. Eu vou até já indo fazendo algumas capturas aqui, ó, para depois a gente ir voltando, tá? E avaliando, tá? Que eu quero trazer para vocês os conceitos mais básicos aqui para que vocês possam entender como é que funciona. Então aqui a gente tem uma outra laje, mais aqui paredes sob laje, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, uma viga de 20 por 40. Pô, Luiz, por que tem que ter uma viga de 20 por 40? Então tudo isso a gente precisa avaliar. Então vou voltar para cá, vou colocando aqui e depois eu vou ir resolvendo caso a caso aqui com vocês, para que vocês tenham também os conceitos aqui de cada coisa, tá? E o porquê que eu já estou olhando para o projeto dessa forma. Então, tipo assim, de olhar para o projeto e falar, não, os pilares estão com uma seção transversal muito grande. Não, essa viga aqui talvez não precise de 20, tá? Então, é mais ou menos para que vocês entendam como que eu faço também os processos de análise, para que vocês também possam fazer isso nos projetos de vocês, tá? Ó, vamos lá. Ó, por exemplo, aqui a gente tem o P17 nascendo, 14 por 30, beleza. Vamos ver o que a gente tem mais. Ó, aqui também tem um BOzinho, tá? Uma viga, essa V19 aqui de 30 por 50. Então já vou trazer para cá também essa informação. Vamos copiar aqui. Vamos jogar para cá. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui na cobertura e vamos ver o que nós temos aqui na cobertura. Primeiro ponto, né? Essas elevações aqui, mas ó, mais uma viga aqui ó, de 20 por 50. Eu já vou chegar na explicação, tá? Já vou chegar na explicação do porquê que eu acho estranho esses elementos, tá? Vamos lá, 14 por 90 aqui. Vou até pegar aqui mais um elemento aqui um pouco mais fora, porque eu quero avaliar também essa carga de caixa d'água e a viga de 14 por 90. Até para que vocês já, né, antes de eu continuar aqui, ó, qual foi o problema relatado relacionado a esse projeto? Olá, tudo bem? Gostaria de participar apenas dos bastidores? Tudo bem? Eu acredito que você esteja aí. Acredito que você esteja aí, tá? Minha maior dificuldade nesse projeto são os grandes vãos da cozinha e o balanço da garagem. Por fim, a otimização dos elementos estruturais, principalmente as vigas e pilares, tá? Então, aqui eu já estou fazendo esse processo de uma primeira avaliação, tá? Ó, viga de 14 por 60, 14 por 50, 14... Tá, beleza. Eu acho que até aqui já tá interessante agora da gente ir avaliando. Deixa eu desligar meu ar-condicionado, porque senão eu vou ficar sem voz aqui. Ó, primeira coisa, relacionada a posicionamento de pilares. Sempre que estamos fazendo o processo de concepção, a gente vai começar lançando os pilares. Para os pilares, quais são as regras? Começamos a lançar pelos cantos. Depois a gente faz o lançamento em encontro de paredes. E depois a gente faz o lançamento em pontos mais estratégicos, onde a gente tem uma incidência maior de carregamento, que, por exemplo, é caixa d'água. Então, se eu fosse fazer o lançamento aqui de pilares nessa seção, primeiro ponto,
nesse pavimento, primeiro ponto que eu iria avaliar primeiro, tá? Sempre 14 por 30. Sempre dimensão mínima primeiro, antes de analisar, tá? Então, nesses casos aqui, a gente teria parari, parará, cantos, tá? Aqui possivelmente seja algum elemento, então não daria para colocar um pilar. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, aqui eu tenho, ó, aqui daria, né? Aqui eu posso trabalhar com um pilar. Só porque aqui na arquitetura não está aparecendo. Então, por exemplo, aqui poderia ser trabalhado com um pilar. Voltando aqui, tá? Então, nos cantos, ó, aqui iria um pilar. Então, canto, 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 canto. Se eu fosse formar pórticos aqui, eu teria esse meu pilar, eu colocaria esse aqui também. Mas aí, beleza, qual que é o vão que eu tenho aqui? O vão que eu tenho aqui, entre o P11 e o P13, é de 5,67. Daria para trabalhar apenas com esses dois pilares? Dá. Mas, para formar pórticos, beleza, temos mais o P12 aqui também. Até aqui, ok. Do restante, eu iria colocar ainda pilar nessa posição, talvez P2 e talvez P8. Tá? O restante, todos iriam sair. Então, nesse caso aqui, eu removeria P1, P5, P4, P7 e P10. Se a gente remover esses pilares, o que vai acontecer com a nossa estrutura? Vamos fazer o seguinte, ó. Arquivo, salvar projeto como. Eu vou colocar aqui como revisão 2, porque agora eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esses pilares. Deixa eu só avaliar o que nós temos aqui em cima. Então, por exemplo, ó, vamos avaliar cada um. Por exemplo, lá eu tenho o meu P1. Qual que é a função do meu P1? Então, o meu P1 ele está nesse pavimento. Aqui nesse outro pavimento talvez eu tenha um problema de esbeltez, porque ele está na menor direção. E na cobertura, ele está ali também. Tá? Mas, pela arquitetura, tá? E agora a gente só tem o arquivo aqui em IFC. Tá? Pela arquitetura, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo traçar um corte aqui para pelo menos a gente ter a seção transversal que a arquitetura nos permite trabalhar. Então, deixa eu abrir aqui, gerar corte planificado, modelos, projeto arquitetônico, abrir. Então, ó, aqui, até a minha janela, por exemplo, a arquitetura me permite trabalhar com 25, que possivelmente seja na outra direção também. Então, P1 cai fora, ó, remover prumada, vou remover todas as prumadas aqui. O P4, se eu não me engano, ele está com a mesma função do P1, então P4, deixa eu ver, fechou. Então aqui, deixa eu apagar esse nó aqui, vou remover P4 também. Vou vir no pavimento 2, vou remover esse nó aqui, ó. Por isso que é interessante a gente fazer esse processo de análise ao vivo aqui, porque realmente os problemas acontecem ao vivo. V23 e V10 não são a mesma viga, então eu tenho que ser a mesma viga aqui. Então, por exemplo, ó, V10 ele vem até aqui, tudo bem que aqui tinha um pilar, mas o balanço lá é interessante que seja a mesma viga para que a gente tenha continuidade aqui da armadura negativa que estaria indo para aquele canto. Tá? Mas agora, como a gente vai colocar um pilar lá, de qualquer forma, ó, o mesmo lado aqui, ó, V1 e V22 tem que ser a mesma viga. Então, já vou unificar aqui as duas. O mesmo para esse lado. Agora, eu apago esse nó aqui. Apago esse nó. Lá na cobertura tá assim? Não. Tá ok. Pavimento 2, ok. Pavimento 3. Beleza. Então, aqui eu vou apagar. E aqui eu vou trabalhar com quanto? Eu lembro que eu tinha só 25 centímetros lá? Pô, eu vou trabalhar aqui 14 por 26, tá? 1 centímetro a mais. E aí, 14 por 26 eu consigo trabalhar exatamente quase que dentro dos 360 centímetros quadrados. Então, aqui, agora sim seria um pilar aqui de canto. Já vou transformar aqui em fundação.
até ver como é que tá aqui, se tá como bloco. Tá como bloco, tá? Então, ó, bloco aqui com 30. E eu vou copiar agora esse pilar aqui. Pavimento 2 e cobertura. Então, recapitulando, removemos aqui P1 e P4 e incluímos esse pilar aqui nesse cantinho. Se a gente for pegar aqui agora no 3D, a atualização completa, ó, o nosso pilar vai estar escondido ali. Cadê o bicho? Ali, ó, tá passando 1 centímetro aqui pro lado, né? Ok, né? Então, ó, aqui fechou. Aqui nós temos uma viga que não pode estar aqui, né? Então a V23 não pode estar nesse pavimento aqui, porque eu tenho uma abertura. Então, ó, vai ser mais ou menos isso aqui, tá bom? E aí, beleza. Pode ser que a engenheira colocou um pilar aqui, por conta das aberturas, tá? O que não está errado no sentido de fazer um pilar aqui nesse trecho e nesse trecho para fazer esse fechamento. De qualquer forma, não tinha um pilar, por exemplo, aqui no canto. Então, a fissuração pode acontecer nesse ponto. O que pode ser feito levando em consideração as aberturas aqui? Pode ser feito, de fato, os pilares nascendo aqui, mas não com fundação, tá? Porque esse aqui é meu pilar principal que está formando o meu pórtico. Aqui, já trazendo aqui para vocês que esse pilar aqui vai ter problema de dimensionamento, porque ele está com 14 centímetros numa dimensão aqui de pé direito muito alta. Então aqui a gente vai ter problema e vai precisar aumentar a largura. Luiz, é problema aumentar essa largura aqui desse pilar? Eu não vejo problema sendo um pilar de canto onde tem esquadria, tá? Então, por exemplo, eu não conseguiria convencer, digamos assim, a arquitetura, por exemplo, de trabalhar aqui com 19, visto que aqui a gente tem esquadria, aqui também. Então, é algo que teria que pensar um pouco, tá? Esse pilar aqui também teria a possibilidade de trabalhar com uma seção L, tá? Então, por exemplo, B1 aqui seria 14, H1 seria 14, aqui daí, por exemplo, seria 25 de fato, tá? E aqui também 25. Essa é uma das formas de manter o aspecto arquitetônico e também conseguir trabalhar com o pilar exatamente com essa dimensão, mas com um pé direito duplo. Tá? Porque aí nos dois lados, a minha inércia sendo trabalhada é de 25 centímetros e não 14. Então essa é uma das possibilidades também de trabalhar nesse cantinho aqui, com o pilar formando o pórtico e mesmo assim conseguindo trabalhar com a arquitetura. Tá? Então vou até manter dessa forma aqui porque achei que ficou legal. Tá? Bom, ainda sobre pilares, quem eu removeria? Removeria aqui esse P5. Qual que é a função do P5? Vamos ver. P5 ele está nessa posição. Aqui nesse outro pavimento eu tenho um pequenino balanço. E ele morre aqui, né? Deixa eu ver no 3D como é que tá. Ó, aqui o P5, a função do P5 aqui é só para fazer esse cantinho. Só para fazer este cantinho. E aí eu não usaria ele. Não usaria. Eu prefiro dar continuidade nessas vigas pro lado de lado que tem mais uma fundação, mais um pilar. Tá? Então aqui, ó, remove a prumada e vai ficar dessa forma aqui. Tá? Viga apoiando em viga, fechou. Tá? Aqui vai nascer a escada, vai para lá e tá tudo certo. Aqui tem parede, tá tudo bem também. Então, aqui ok. P7. Qual que é a função do P7? Mesma situação, né? Então, o P7 aqui, mesma coisa, ó. Vou vir aqui, vou remover a prumada. Ó, agora o projeto ele começa a ficar um pouco mais limpo. Então, P7 caiu fora também, tá? Vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, P10. Qual que é a função do meu P10 aqui também? Se eu for pegar aqui, atualizar. Ó, agora começou a ficar um projeto um pouco mais limpo, né?
P10. P10 está aqui. P10 está aqui. Qual que é a função do meu P10? Ó, P10 vai ter um problema de esbeltez. Por mais que ele seja um pilar de 14 por 40, eu não tenho travamento na outra direção e ele segue para o próximo pavimento. Aqui, P10, vai acontecer o seguinte. O que eu vou avaliar? Bom, qual que é o vão que eu tenho interno aqui? O vão que eu tenho entre P13 e P11 é de 5,67. Entre P13 e P9, 4,57. Entre P10 e P13, 3 metros. Entre P10 e P9, 1 metro. Esses dois estão muito próximos. Então, ou eu removo P10 ou eu removo P9. Se eu for pegar no segundo pavimento, P9, beleza, está chegando uma viga aqui. P10, ele está nessa posição que possivelmente tem uma parede aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos ativar aqui o modelo FC. Vamos gerar um corte aqui. Ó, lá a gente tem essa parede que está chegando aqui no P10, que é onde eu tenho o reservatório lá em cima. Então, o meu P10 ele estaria para cá, faceando essa janela aqui. E a função do meu P10... Uai, não precisaria, né? Porque eu posso jogar isso aqui, ó. Eu posso jogar esse carregamento aqui para esses dois pilares aqui. Então, como eu já estou aqui ó, com uma viga de 50, levando em consideração que eu tenho um vão D entre P10 e P13, quer dizer, entre P9 e P13, de 4,57 eu já conseguiria trabalhar com aquela viga ali. Então, P10 realmente ele não tem função aqui. Por mais que se você pegar aqui no pórtico unifilar, estado limite último, cargas axiais, cadê? Ó, o P10 ele realmente está com 20 toneladas aqui. Mas o P10 ele me atrapalha no processo de análise, tá? Visto que, qual que é o problema da edificação? Otimização dos elementos estruturais e aqui em relação aos grandes vãos da cozinha e balanço na garagem. O meu P10 ele me atrapalha em relação ao balanço, porque eu não consigo ter uma continuidade aqui para o lado interno porque eu tenho pilares muito próximos. Então P10, remover prumada, cai fora. Tá? Apago aqui. P16 a gente já vai avaliar esses que estão nascendo aqui no próximo pavimento, tá? Aqui fechou. Aqui, ok. Pavimento térreo. Aqui fechou. Ó, agora, então, qual que foi a função aqui? Removemos, criamos um pilar lá no canto e removemos 1, 2, 3, 4, 5 pilares, tá? O que eu vou fazer ainda é o seguinte, tá? Eu vou trabalhar todos eles com 30 agora. Todos eles com 30 centímetros, tá? Se eu for pegar P2 aqui, ó, qual que é a armadura do nosso P2? 8 barras de 10, 8 barras de 10, 8 barras de 10. Qual que é a carga axial que está chegando no meu P2? 14 toneladas. Eu não preciso ter um pilar gigantesco aqui. Esse aqui, ó, tá com 40 toneladas. Eu tenho aqui um momento fletor atuando nesse meu pilar. Tá chegando um momento negativo aqui, mas tem uma continuidade. Então, esse aqui talvez faça sentido realmente ser um pouco maior, tá? Cadê? Esse aqui, ó. Porque realmente ele está indo para o balanço e tudo mais. Então, esse aqui talvez faça sentido ter 50. Mas, de qualquer forma, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou trabalhar todos com 30. E depois a gente avalia o que realmente precisa ser maior ou não, tá? Então, 30 centímetros, 14 por 30. Tarari, parará, parari, parará. Vou vir para todos aqui, será que vai dar certo? Não, vou um por um então. 14 por 30.
Esse aqui 14 por 30. Esse eu vou manter nessa posição. P6 14 por 30. Esse aqui 14 por 30. E talvez esse aqui tenha necessidade de realmente ser maior, tá? Esse aqui 14 por 30. Por que esse aqui talvez tenha que ter necessidade de ser maior? Porque aqui em cima ele sustenta, ó, essa viga que está pegando essa viga aqui do meio, tá? Então, antes que a gente entenda aqui quais são os elementos principais, é bem provável que esse aqui seja um elemento principal desse vão aqui, tá? Pavimento térreo, ó, esse aqui eu vou manter com 30 também. Depois a gente vê se realmente vai ser necessário ou não, tá? Pavimento 2, vamos lá. O que a gente tem aqui? P8 morreu. E por que P8 morreu? Vamos lá, como a gente não tem planta, fica um pouco difícil de avaliar, mas vamos colocar o IFC aqui e vamos tentar entender o que está acontecendo aqui nesse trem. Então, aqui, deixa eu ver. Tá, não, perfeito, tá exatamente dentro de uma sala aqui, né? Então, ó, P8, beleza. Realmente o P8 tem que morrer ali. Voltando para cá, então aqui eu tenho uma parede nascendo em cima da laje, eu tenho um canto que é a mesma parede lá do meu reservatório. Essa minha parede eu posso trabalhar ou para cá ou para cá. Lembrando que aqui eu tenho um chuveirinho, né? Então, pavimento 2, esse P16 ele está na posição errada, por quê? Se eu for pegar aqui, ó, o P16 ele está nascendo aonde? Está nascendo na V21 e está nascendo em cima da laje. Se eu for ancorar as armaduras aqui relacionadas ao P16, tá? Se eu for fazer a ancoragem da armadura do P16, como que eu vou nascer com as barras aqui? Então, eu tenho a possibilidade de ou lançar uma viga para cá, para poder ancorar esse meu pilar, ou rotacionar o meu P16. Então faz muito mais sentido eu vir aqui, rotacionar o meu P16. Editar para um lado, copiar a seção para todos os pavimentos. Pavimento da cobertura, meu P16 está ali. Qual que vai ser a função do meu P16? Apenas apoiar essa parede aqui. Mas eu vou trazer a carga da caixa d'água exatamente para o meu P16, que ele vai estar em cima de uma viga aqui de transição. É ruim, mas é o que está rolando, né? É o que está rolando, tá? Então vamos fazer o seguinte, pavimento térreo, beleza, P8 morreu lá em cima, que está lá dentro da sala, P16 vai subir naquela parede lá do reservatório, que ele vem até nesse pavimento aqui. Quem mais nasce aqui em cima? P17. P17 ele está numa posição interessante. Vou manter ele como está. E o P12 morreu, né? Então deixa eu voltar aqui, deixa eu ver como é que está o P12 aqui. Aqui a gente tem um quarto. O P17 provavelmente esteja nessa posição aqui. E aí aqui dentro, o meu P12, ele estaria... Preciso trabalhar sem a planta, né? Ó, meu P12 aqui, ele estaria... Deixa eu tentar entrar aqui. E aí eu aumento um pouquinho aqui. Não deu certo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos cortar daqui para lá. Aqui. Cadê meu P12? Meu P12 ele vem desse canto aqui, né? Então, ó. P12 está aqui. Aqui em cima, ele morre exatamente aqui na porta. Mas eu tenho esse trecho aqui, ó. Então, às vezes, faz muito mais sentido, ó, eu nascer com o pilar aqui por conta lá da parte superior e nascer também com o pilar nesse trecho aqui, mas não, né? Então, vou manter assim, porque esse aqui nasceu aqui e tá tudo certo. Ele já vai apoiar essa viga superior aqui. Já vai facilitar, tá? E aí aqui o nosso vão
Na parte superior, entre o P17 e o P11, vai ficar 3,68. Beleza. Então, aqui na cobertura entre P17 e P11, eu não preciso ter uma viga de 14 por 60. Não faz sentido. Não faz sentido. Aqui, ó, viguinha de 30. Fácil, tá? Viguinha de 30. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Pavimento térreo. Lembra que eu comentei com vocês que a gente fez seção transversal de pilar 14 por 30, que seria uma dimensão mínima. Aqui embaixo, qual que é o meu vão mais ou menos que corresponde a tudo? Ó, aqui eu tenho 4,57. Entre P12 e P13 eu tenho 3 metros. Entre P2 e P8, 2,60. Entre P2 e P6, 3,27. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Todas as vigas aqui embaixo vão estar com 30. Tá? Todas as vigas aqui embaixo vão estar com 30 centímetros. As únicas que vão estar um pouco maiores vai ser esse trecho aqui, que eu vou trabalhar com 40, porque eu tenho continuidade e tenho um vão um pouquinho maior aqui. E nessa lateral aqui também, tá? Vou trabalhar com 40 aqui. Então, ó, vamos atualizar aqui. Ó, reduzimos seções e removemos pilares. Outra coisa vamos lá, vamos simplificar esse projeto aqui. Pavimento superior. Pavimento superior, em relação às vigas, mesma situação. Todas com 30 centímetros. Porque eu não estou preocupado ainda em relação a aumentar a seção transversal para reduzir deslocamento. Não estou fazendo isso ainda, tá? Então, como a gente tem que fazer essa otimização em relação aos elementos, a gente precisa... Opa! Deixa eu copiar aqui apenas seção transversal, tirar os carregamentos... E ela é com 30. Carga de parede não. Aqui seção transversal, beleza. Aqui, eu vou tirar dessa daqui porque aqui eu sei que vai ser só lá na parte de baixo. Então, ó. Reduzir seção transversal. Depois, na arquitetura, a gente vai entender que 30 não é o suficiente aqui. Porque a arquitetura pede um pouco mais, né? Mas, tudo bem. Pavimento da cobertura, mesma situação. Imagina o seguinte, se eu estou trabalhando com balanço, transição, a minha viga lá do topo, qual que é a função dela? Apenas fazer o fechamento, tá? Apoiar as lajes e fazer o fechamento em relação à alvenaria. Quanto maior as vigas lá no pavimento superior, adivinha? Maior o carregamento nas vigas de transição, maior o carregamento nos meus balanços. Então, aqui em cima, o mínimo que der para trabalhar em relação às vigas de topo. Tá? Nunca trabalhar... Pô, aqui está com uma viga de 90. Ó, aqui nesse trecho a gente tem uma viga de 90 centímetros com uma elevação de 50. Então, significa que eu quero trabalhar com no máximo 40 para baixo do forro. Não faz sentido trabalhar com 90 aqui em cima. Se eu for pegar aqui, ó, qual que é a função dessa viga? Qual que é a função? Ah, Luiz, mas é que está vencendo um vão aqui nesse trecho. Se eu for pegar aqui na cobertura, qual que é o vão? O vão é do P16 até aqui, que tem 3,74. Ah, Luiz, mas está tendo muito deslocamento. Pode ser que nesse vão aqui eu tenha uma viga muito pequena. Então, desse vão aqui eu tenho 4,43. Aqui faz sentido trabalhar no mínimo com uma viga de 40. Aqui não. Tá? Então, mesma situação. Vamos lá. Eu vou fazer todas com 30 e depois a gente vai ajustar o que precisa ser ajustado, tá? 14 por 30, vamos lá, vou selecionar tudo aqui. Vou ajustar aqui as elevações também, para ficar tudo com elevação 0. Elevação 0, aqui fechou. Aqui, ok. Então, ó, o projeto está um pouco mais simplificado, mas ainda a gente não sabe se está funcionando, né? Então, ó, aqui 0, aqui, tarari, parará, elevação 0 para todos os pilares, aqui. Atualizar, fechou. Então, ó, o que
basicamente, diminuímos tudo a seção, removemos pilar, viga, enfim, tá? Outra coisa é, aqui a gente tá nascendo com um pilar, né? Esse pilar aqui eu também vou deixar ele com 30. Deixa ele com 30 centímetros. O mínimo possível, tá? Essas concepções em relação ao balanço, de ter viga inclinada ou não, eu vou fazer o seguinte também. Vou remover essa viga inclinada, porque eu não sei se eu vou precisar dela. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui a viga inclinada. Vou colocar ela aqui com 30 centímetros, aí eu seleciono ela e apago. Fechou. Agora aqui, ó. Vou deixar o projeto bem simples, tá? Bem simples, só para a gente realmente ter um processo de análise mais fácil. Ó, essas vigas aqui, então aqui só vou trazer aqui uma viga de 14 por 30 para travar o P2 aqui. Caso você esteja aí nos comentários e eu estiver fazendo algo que, pô Luiz, mas na arquitetura pedia para que essa viga aqui fosse inclinada. Aí você me avisa, tá? Deixa eu colocar aqui ponto no elemento, parari, parará, parari, parará, aqui. Aqui. Aqui a gente está com o V10 um pouco fora do P15, né? Deixa eu ver aqui no pavimento 2. O P15 está ali. Essa viga aqui não rola ela assim. Então vou apagar aqui. Vou apagar aqui. E vou trazer continuidade aqui dessa viga interna para cá. Lajes, vamos lá. Laje. Deixa eu concluir aqui. Lá na cobertura eu apaguei alguma. Lá atrás, né? Então, já vamos vir aqui. Colocar essas lajes aqui. Eu vou copiar as propriedades dessas do lado aqui em relação às cargas. Tá? Não vou entrar no mérito aqui de corrigir carga agora de laje. Então deixa eu vir aqui, copiar aqui. Esse vem para cá. Os pilares, se fossem 14 por 27, não seria melhor para executar formas? É uma possibilidade, tá, Daniel? Mas entre fazer um pilar de 14 por 30 e 14 por 27, geralmente eu utilizo tudo por 30, tá? Luiz, você costuma utilizar seções de 19 por 30 em paredes que precisam de maior espessura, como divisa ou fachadas muito esbeltas? Você já adotam paredes mais espessas nos projetos do seu escritório? Pedro, isso aqui vem definido na arquitetura. Mas, na arquitetura, quando vem definido parede de 15 centímetros, onde eu tenho um pé direito duplo, já não rola, tá? No mínimo 20 centímetros. Divisa, tudo bem, depende aí do plano diretor de cada cidade, do que pede o projeto arquitetônico, tá? Tem algumas cidades que se dá, parede de divisa tem que ser no mínimo de 20 centímetros. Aí já vem com 20 da arquitetura. Mas não é eu, Luiz, que defino isso, tá? Então isso aí já vem da arquitetura. Eu defino quando tenho pé direito duplo e eu preciso ter pilar maior que 14, né? Porque aí realmente na parte de dimensionamento não passa e a gente precisa trabalhar isso, tá? Ó, projeto simplificado, projeto ajustado em relação às dimensões. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar também o topo aqui, né? Vou lançar o topo aqui. Então vou fazer o seguinte, deixa eu traçar um corte aqui, parari, parará, pavimento, corte planificado, ok. Faz o corte, joga para o lado, abre aqui. E aí aqui, como não tem ainda na estrutura, vamos definir aqui a altura. Então, nesse ponto aqui, da cobertura tela no topo, nós temos mais um pavimento de 2,60. Então, propriedades, cobertura, mais um pavimento. E eu vou colocar aqui o topo com 2,60. Ok. Vem no pavimento cobertura, vou copiar aqui P16, P17, P13 para o topo. Aqui eu vou colocar um pilarzinho só para a gente ter esse fechamento lá em cima. Então esse aqui vem para cá, copia ele lá para o topo. E aqui agora a gente só faz o fechamento aqui com essas vigas aqui de topo.
Daqui para cá, daqui para cá. Então, P13, P17, P17, P16. Aqui fechou a atualização. Tá ali. Tá? Temos agora o fechamento lá em cima também. Só para a gente depois poder realmente avaliar aqui os deslocamentos, o que nós temos de carga aqui de parede nesse trecho. Então, pavimento 2, aqui não tem parede, mas aqui tem parede. Aqui a gente tem porta, né? Ó, aqui temos um BO, hein? Então, corte planificado também. Ok, vamos ver quais são as dimensões dessas portas aqui. Ó, tá ali. Aqui nós temos uma porta de 2,10. E aqui o pilar está invadindo um pouquinho, 1,30. Então, pavimento 2,10 por 1,30. Ó, tá 0. Sei lá. Editar aqui. 1,30 por 2,10. O carregamento de 500 veio para 300. O mesmo eu tenho aqui do outro lado. Deixa eu ver aqui, corte C. Aqui vai ficar uma janela um pouco maior, de 1,60 por 2,10. R$ 1,60 por 2,10. Ó, isso aqui, gente, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Vocês estão colocando dados no projeto de vocês, mas não são dados corretos. E aí o resultado não tem como ficar correto. Não tem como, tá? E assim, ó, é para todos, tá? Sempre que eu vou fazer um processo de análise, sempre que eu faço um processo aqui de verificação de concepção, desse processo aqui com vocês, sempre tem erro de lançamento de carregamento. Sempre. Ó, vamos ver aqui quais são as aberturas. E eu estou puxando a orelha de vocês aqui, porque, gente, é o básico, tá? Então, nós temos aulas lá dentro do treinamento só sobre carregamento, ó, 1,60 por 1,7. Pavimento 2, nessa parede, nós temos uma parede de 1,60 por 1,7. Fechou? O mesmo vai acontecer em relação às lajes. Então, ó, tudo bem, né? Às vezes a gente não tem, de fato, um projeto arquitetônico muito bem feito. Aí a gente realmente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. Mas, por exemplo, caixa d'água. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? 800 quilos por metro quadrado. Se eu for pegar a distância daqui para cá, então daqui aqui eu tenho 1,10 por 1,06, ou seja, eu estou dizendo que nessa área eu tenho 1,10 vezes 1,06 vezes 800, eu vou ter 932 quilos de água, de caixa d'água. Acredito eu que seja 1.000 quilos. Então, ou se fosse 800 litros, tá? Mas enfim, tá? Vou levar em consideração que a gente tem uma carga de uma caixa de 1.000 litros. Tá? Tá lá. Carga de 1.000 litros, 1 metro por 1 metro. Outro ponto é, como ainda a gente está fazendo um processo de análise estrutural, não há necessidade de fazer engaste em relação a lajes. Então, rotular todas. Pavimento da cobertura, rotular todas. Pavimento topo, tem nada, né? Então é isso. Ó, esse aqui é o nosso projeto, essa é a nossa primeira concepção, já é um ajuste em relação à concepção estrutural. Eu vou salvar, deixa eu até dar uma olhada como é que tá os parâmetros aqui em relação aos materiais. Todos trabalhando aqui com FCK de 30 MPa. Projeto dimensionamento pilares. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, deixa eu ajustar aqui a linha neutra. Parari, parará, parari, parará. Ok, salvar.
Esse software é Eberic. Esse software é o Eberic. Tá? Até aqui, ok? Então, ó, salvei. Vou processar. Vou dar um ok. Agora sim a gente vai analisar. Agora sim a gente vai ver deslocamento. Agora, então, só para vocês terem uma noção, deixa eu fazer o seguinte. Bom, deixa eu terminar aqui o processamento antes que trave, né? Enquanto isso, pô, já foi, hein? Foi rápido. Ó, fizemos o processo de análise. O que a gente tem aqui de resultado? A relação de quilos por metro quadrado tem que estar muito próximo de 1.000, tá? Se tiver muito acima, ou a gente fez o lançamento de carregamento errado, ou enfim, né? Depende muito aqui. Mas nesse padrão, mais ou menos de 900 a 1.000 quilos por metro quadrado. Gama Z, a gente tem balanço, então é difícil da gente realmente levar em consideração. Processo P delta, aqui no desaprumo a gente está com 7%. Vento 6%, ou seja, a gente tem um indicativo aqui de talvez ter algum tipo de deslocamento lateral na nossa edificação. Obviamente que é o que? O nosso balanço lá na parte superior. Então, pórtico unifilar, estado limite de serviço, deslocamentos imediatos. Nós temos aqui deslocamentos de 1,34 lá no topo e 1,17 aqui embaixo. Esse deslocamento, ele é bastante, tá? Então, se eu for pegar aqui, aqui agora eu vou começar a ter alguns problemas em relação ao lançamento e dimensionamento, que é o seguinte. Mesma coisa que a gente fez lá atrás, ó. Aqui eu tenho V16, V15, V14. Isso aqui precisa ser a mesma viga, tá? Aqui, beleza? Aqui tá com problema de elevação, então aqui eu tenho que dividir. Tá? Então aqui eu realmente tenho que vir aqui, dividir. Essa aqui da lateral eu tenho que vir aqui, unificar esta com essa. Quem mais? Aqui, torção, erro na armadura de pele, torção, ó, torção também. Aqui, erro na armadura de pele, vão 3. Tá? Então, aqui a gente tá com bastante probleminha. Cobertura. Vigas. Ó, não tenho continuidade da minha viga de balanço. V14, V13. Então, cobertura. Aqui eu tenho que ter continuidade. Daqui para cá. Quem mais? V15, essa aqui vai estar com probleminha de armadura de pele. Aqui também, aqui também. Aqui fechou, tá? Erro na armadura positiva, cara. Aqui a gente tá com talvez um problema de configuração, tá? Mas já vamos verificar também. Então aqui ok. Aqui no pavimento térreo, deixa eu ver se tem alguma continuidade que não está sendo feita. Beleza, né? Aqui tá ok, a continuidade aqui, continuidade lá, continuidade aqui, aqui, fechou. Então vou fazer o seguinte agora, operações, renumerar, projeto inteiro, pilares e... não, lajes ainda não. Fechou, renumerar, corrente. Vamos renumerar este pavimento. Renumerar este pavimento. Renumerar este pavimento. E aqui, renumerar também o pavimento topo. 1, 2, 3, 4. Ok, fechar. Estrutura, projeto, dimensionamento, vigas. Vou dar uma olhada aqui como é que tá. Armadura de tração.
Ok. Aqui eu talvez possa utilizar a armadura de pele como armadura de tração. Ok, tá. Ancoragem, beleza. Tá, depois a gente avalia o restante aqui. Ok, cobertura. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá essa V318 aqui, como é que ela foi lançada. Ok, projeto, ações, combinações de ações. Nós não temos carga de água aqui. Vento, desaprumo, gerar combinações, ações. Tá. Processar. Aqui, dimensionamento dos elementos. Eu ainda não vou verificar os limites de redistribuição. Determinação do deslocamento no pórtico. Esse de vibração excessiva não precisa. Utilização do P-delta. Aqui, modelo grelhas mais pórtico espacial. Ok. Processar. Vamos lá. Em edifícios onde a garagem é no térreo, você faz o lançamento das lajes no baldrame, costuma considerar laje de fundação ou laje maciças normais? Rafael, se tiver caixão perdido, laje. Laje normal. Se tiver... Se o construtor pedir que seja feita uma laje lá no primeiro pavimento, utiliza a laje maciça normal. Ah, não, vai ser uma laje apoiada no solo como se fosse um radie. Aí é radie. É uma laje de fundação. Depende, tá? Não tem um padrão. Cada caso tem que ser avaliado. Ó, deslocamentos 1.16, 1.15, 1.26. Agora a gente vai começar a trabalhar nisso aqui. Porque, beleza. Qual que é o meu problema? Tem um probleminha de deslocamento aqui. Aqui eu tô tendo um probleminha de 0,8. Mas aí o que a gente vai entender? Se eu for pegar aqui pavimento 2, vigas, pegar esse trecho aqui que está tendo uma torção, deixa eu pegar aqui, essa limite último, torsores, realmente, né? Tô tendo algumas torções lá, torção lá, torção aqui. Então aqui, vigas, essa daqui, a torção lá não é tão alta, tá? Para não estar passando por torção. Talvez tenha algum probleminha aqui. Erro na armadura de pele. Tem torção? Muito pouco. Muito pouco. Algo que é interessante, sempre leia uns erros, tá? Aqui, vamos lá. Quais são as bitolas, por exemplo, tá? Se eu for pegar aqui, materiais de durabilidade, vigas, bitolas, está sendo trabalhado com transversal de 5 e 6.3. E aqui, ok. Se eu for considerar aqui, deixa eu ver como é que tá aqui os cobrimentos em relação à norma. Vou ajustar aqui para ele já puxar exatamente aquilo que está lá na norma. Então deixa eu corrigir aqui. E vai ter uma redução. Ok. Deixa eu salvar aqui, deixa eu reprocessar de novo. Entendi. Na região aqui o solo é muito ruim. Tenho medo de deformações futuras. Rafael, sempre quando a gente está trabalhando, claro, né? Aí vai do processo de execução. Porque mesmo com o solo ruim, se for feito o processo de compactação do contrapiso, eu não vejo problema, tá? Claro, em alguns casos é interessante fazer tanto o processo de compactação e aí também o processo de armar, tá? Pegar e armar esse contrapiso também, tá? Deslocamentos, vamos lá. Continuamos lá com o probleminha de torção.
Está limite de serviço, deslocamento imediato, 1,25, 1 centímetro aqui, que vai para 2, né? E aqui 1,25. Então, olhando para o momento fletor, onde que estão meus pontos críticos aqui? Em relação aos balanços, né? Então tem momento fletor aqui nas duas direções. E nós também temos momentos fletores aqui, ó, nesses trechos aqui. Então, entendendo que meus momentos fletores aqui, eles estão um pouco maiores aqui, qual que é a grande questão aqui, ó? Tá vendo que eu tenho esse meu pilar aqui, né? Então, este meu pilar aqui, o P12, ele não está numa posição muito interessante, tá? Se eu for pegar esse vão até aqui, eu tenho 5,60. E daqui para cá, tenho 5 metros. Metros e 5,60. Deixa eu voltar aqui, pavimento térreo, pavimento 2. Aqui eu tenho uma parede, aqui eu tenho parede e aqui eu tenho parede. Então, voltando aqui, pavimento 2, vigas, deslocamentos. Temos aqui 2 centímetros. Aqui 1,6. Mas aqui eu tenho 0,7 e aqui eu tenho 0,5. 0,7, 0,5. 0,7, 0,5. Se eu não tiver 0,7 e 0,5, concorda que eu não vou ter 1,6 aqui? Se eu pegar aqui 1,61 menos 0,7, eu vou ter 0,9. E que daí estaria bem dentro do nosso limite normativo em relação ao deslocamento. Então, aqui, ó, eu vou reduzir esses deslocamentos aqui, fazendo o seguinte. Eu tenho parede aqui, eu tenho parede lá. E eu tenho essa viga aqui, que eu não sei o porquê que essa viga está aqui. Levando em consideração que eu tenho parede lá, né? E pilar lá também. P5 morreu, então deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar esse trecho aqui, 3D. Deixa eu cortar ele. Opa, é aqui mesmo. Então, ó, eu tenho essas paredes aqui. E aqui embaixo eu não tenho nada. Mas eu tenho essa viga aqui. Qual que é a função dessa viga aqui? Não há função. Mas aqui eu tenho uma porta, né? Uma porta, mas pro lado de lá não. Então vamos fazer o seguinte. Pavimento 2. Essa aqui não faz sentido aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó, remove prumada, P12 cai fora. Essa viga aqui ela não pode estar aqui. Essa viga aqui ela vai estar mais ou menos aqui. E aí essa parede aqui de quanto que é aqui? 2,80 está em cima dessa viga. 2,80, ok. Aqui também eu vou ter 2,80 exatamente em cima da viga. Aqui eu vou lançar um pilar, deixa eu lá, cobertura. P15, o meu P15 que está lá em cima. Vou trazer ele para todos os pavimentos. Cadê? Ele já está no topo, então vem aqui, P15, pavimento 2 e térreo. Aqui fechou, P15 está aqui. Olha só, voltou o pilar que nós tínhamos aqui. Mas agora ele está realmente estratégico aqui. Então, esse aqui vai se tornar uma fundação. E para que eu não tenha problema de esbelteza aqui, eu já vou travar esse meu pilar aqui 14 por 30.
entre P5 e P15. Pavimento 2, ó, ele tá quase, né? Então vou fazer o seguinte, ó, pra gente não ter problemas aqui, vou trazer ele, opa, essa daqui pra cá. Ah, Luiz, mas vai ficar um pouco fora, vai ficar um pouco fora. E aí agora aqui é o seguinte, ó, estrutura, deixa eu ver como é que tá lá na cobertura, P15 aqui, laje, aqui eu removi um pilar, né, então deixa eu atualizar aqui. Deixa eu tirar aqui a arquitetura agora, só para a gente ver como é que está a concepção. E aqui ficou um balancito, né? Que daria para manter assim, não tem problema. Claro que vai ter um deslocamento ali, mas para simplificar, né? Deslançamento pilar 14x30, ok. Esse pilar aqui, ele só vai estar ali para travar a viga lá do topo. Então, aqui no topo fechou, salvou. 3D, ok. Estrutura processar, ok. Outra coisa que eu vou fazer, que ainda, agora que eu vi, é isso aqui, ó. Aqui, é que eu não queria... Bom, eu vou tirar essa imagem aqui. Tá vendo que eu tenho essa viga aqui, né? E eu tenho meu balanço lá. Faz mais sentido eu remover essa daqui e dar continuidade lá. Voltamos aqui. Pórtico unifilar. Ó, o nosso momento fletor lá aumentou bastante, mas lá eu tenho um negativo, né? Se eu for pegar aqui deslocamentos imediatos, agora aqui está com 0,72. Diminuiu um pouco? Diminuiu um pouco. Resolveu? Um pouco, né? Ó, 1,37, 1,47. Vamos lá, pavimento 2. Aqui cai fora. Aqui cai fora. Aqui continuidade. E o P5 lá de baixo. O P5 a gente consegue inverter esse pilar? Temos aquela parede ali, temos essa parede ali dentro. Então P5 pode ser invertido. Então pavimento 2. Lançamento, inverter aqui. Esse aqui vem para cá. Editar prumada, copiar a seção. O P5 morreu ali, o bicho velho, né? Então ele veio para cá, deu continuidade. Opa, laje, laje. Copiar propriedades de lajes aqui agora. E na verdade aqui ó, tá tudo com 14, né? Mas eu vou manter todas com 12. Por quê? Porque eu não preciso ter 14, né? Não preciso ter 14 centímetros aqui. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu já vou trabalhar aqui com uma otimização com vocês em relação às lajes. Então, meu deslocamento está aqui, né? Então, eu vou engastar essas aqui. O meu balanço está aqui. Então, eu vou engastar essas aqui. Pavimento da cobertura, qual que é o meu problema? O meu problema está aqui. Então, eu vou inverter essas aqui. Lançamento, copiar propriedades, grelha. Vou inverter todas essas lajes. E eu vou engastar elas nesse trecho. Aqui ok. Salvar estrutura, processar, ok. Percebam que eu não estou olhando para a armadura, não estou... Estou só entendendo o meu pórtico, entendendo o comportamento, para depois a gente realmente fazer o processo de dimensionamento. Tá? Ó, 1,18 aqui.
Aqui nesse trecho, aqui embaixo, 0,5. Então, pavimento, vigas. Aqui nesse trecho, deslocamentos, estamos agora com 0,9. Estava com 1,6. Mas aqui a gente tem um deslocamento de 1,15, que é a região onde nós temos uma porta aqui. Então, aqui, levando em consideração que eu tenho esse vão, ó, essa viga aqui ela está com 20. Essa aqui vai voltar agora para 14. Por quê? Porque ela não é uma viga mais principal aqui na minha edificação, visto os momentos fletores. Então, o momento fletor agora está lá, e está aqui, e está lá. Aqui é o meu problema. Então, nesse caso aqui agora, faz sentido, tá? Por exemplo, aqui eu estou com uma viga de 30 centímetros, com um vão de uma viguinha de transição aqui, uma pequena transição. Aqui nós temos um vão de 4,73. Então aqui faz sentido, por exemplo, a gente trabalhar com no mínimo 50. 50 aqui. Segundo pavimento, aqui nós vamos inverter essas lajes. Essa daqui eu vou manter, essa aqui eu vou inverter. E essa daqui eu vou inverter justamente por conta dessa parede aqui também que está na outra direção. Vou dar um OK aqui. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou engastar essa laje nessa viga e eu vou engastar essa laje nessa viga. Salvar, cobertura. Aqui nesse trecho, deixa eu entender um pouco mais como é que tá. Aqui eu também vou inverter essas lajes aqui. OK. Essa daqui eu vou engastar ela lá na outra direção. E aqui eu vou engastar ela nessa viga. Então agora está um pouco mais... Vamos salvar aqui, vamos processar e vamos ver o que vai acontecer. E eu tô escuro, né? Deixa eu ajustar a iluminação. Aí, agora sim. Agora voltamos. O que nós temos aqui de problema? Deve ter um engaste errado aqui, né? L8 e L6, L7 e L5 no pavimento 2. Então, pavimento 2. Quem é que tá errado? Aqui. Não, volta. Ah, não era para rotular todas. Mas ó, vou engastar essa daqui aqui. Essas aqui para cá. Quem mais que eu tinha gastado? Ah, tá. Aqui eu ia inverter também. Então deixa eu voltar aqui. Já deixa eu inverter essas lajes aqui. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Está fazendo sentido? Inverter todas estas. E todas vão estar com 12, na verdade, ao invés de 14. Então aqui vamos utilizar aqui o EPS. Ah, que está com o vigote protendido. Está com o vigote protendido. Tá, mas eu vou trabalhar com 12 aqui. Agora que eu percebi. Não vou copiar a grelha, vou copiar só os dados. Elevação, parari, parará, para todas. Aqui vamos engastar aqui, aqui e aqui. E aqui. Deixa eu ver. Essa daqui vamos engastar na viga aqui. Cobertura tá ok? Cobertura está ok. Pavimento 2 está ok. Pavimento térreo está ok. Então, salvar a estrutura, processar ok também.
parari, parará. Vamos lá. Ok, pórtico unifilar. Agora nossos momentos fletores estão muito mais definidos, tá? Você está fazendo uma revisão de projeto de outro engenheiro? Isso eu não entendi. Porque está dando problemas nas configurações iniciais. É o projeto de outro engenheiro, tá? Não é projeto aqui no escritório. Peguei esse projeto agora para analisar aqui com vocês. E eu estou resolvendo no flow aqui em relação aos problemas que eu estou identificando no projeto. Então, qual que era o problema que foi reportado para nós? Dificuldade nesse projeto, os vãos na cozinha e o balanço na garagem. E por fim, a otimização dos elementos estruturais, principalmente nas vigas e pilares. Então, a gente está resolvendo o projeto aqui em relação aos elementos estruturais e também relacionado à parte de deslocamento, tá? Então, ó, vigas aqui. Aqui agora, se eu vir aqui na parte de deslocamento, 084, 071, 078, beleza, né? Tá bem dentro do que a gente estava esperando. Aqui estamos com 2 centímetros, 1,55 e aqui na cobertura estamos com problemas também. Então, qual que vai ser a situação agora? Agora a gente vai começar de fato a trabalhar com inércia, trabalhar com seção transversal, tentar entender um pouco mais aqui como está o caminho das ações. Bom, primeiro ponto é, pela arquitetura nós precisamos ter uma viga de bordo maior. Então, se eu preciso ter uma viga de bordo maior, então aqui já vai com 40. Vamos ver se vai pegar a arquitetura. Fechou. Essa daqui, 40 também. Lá na parte superior, mesma situação. Então, aqui na parte superior, aqui estamos com 40. E essa viga de bordo eu vou colocar toda ela com 40 também. Do outro lado aqui, 40. E aqui, 40. Mas essa parte interna aqui eu também vou trabalhar ela com 40 aqui. Bom, agora a situação agora vai começar a ficar um pouco mais chata, tá? Porque eu estou aumentando a seção transversal para atender a arquitetura. E isso aqui vai fazer com que talvez a gente aumente um pouco do deslocamento. Por quê? Porque eu também estou tendo seção transversal a mais. Então eu vou ter peso a mais exatamente na extremidade. Voltando para o modelo que nós tínhamos antes. Deixa eu voltar aqui. Bom, deixa eu analisar aqui primeiro. Ó, aqui estamos com 1 centímetro. Se eu vim aqui em vigas. Eita, pega. Não sei se vocês escutaram, mas deu uma trovoada. Se cair a luz aqui, vocês já sabem, né? Ó, 1,96, 2 centímetros ainda. E aí até pra gente já pegar aqui a situação. Pô, 2 centímetros é muito, Luiz. Se eu for pegar do ponto mais próximo aqui até lá na extremidade, eu tenho um parcial aqui de 3,16. 3,16, se eu não tenho parede, eu vou dividir isso aqui por 125, eu tenho um deslocamento máximo de 2,53. Estaria super dentro, tá? Estaria super dentro. Se eu tenho parede, eu divido isso aqui por 2. Então daria 1,26 e aí estaria fora. Tá? Então essa é a análise que a gente faz em relação à parte de deslocamento, que estaria de fato um pouco fora se a gente tem parede. Temos parede? Aqui nós temos parede. Aqui não. Mas aqui ainda está com 1,56. Então está um pouquinho fora. Então vamos fazer vamos fazer o seguinte, tá? Aqui a gente tem algumas possibilidades agora para a gente resolver esse balanço, que é isso aqui, ó. Então vamos imaginar, nosso problema de deslocamento maior está aqui. Eu tenho a possibilidade de ou aumentar a seção transversal dessas duas vigas aqui, ou aumentar a seção transversal dessa viga superior e trabalhar aqui com um tirante, tá? Tem essa possibilidade também, ou trabalhar às vezes com uma mão francesa aqui, que era o que estava na primeira concepção quando foi encaminhado aqui para o escritório para a gente fazer o processo de análise. Por mais que a gente tenha aqui uma janela,
tá? Vou levar em consideração que isso poderia ser feito e ser um dos artifícios aqui para realmente resolver. Mas antes de fazer isso, eu quero trazer para vocês o seguinte conceito, tá? Se eu pegar essa limite último, momentos fletores, vocês vão ver que a gente tem dois momentos aqui principais, tá? Tanto desse pilar quanto daquele pilar. O que significa isso? É rigidez. Quanto maior a rigidez do apoio, maior vai ser o momento fletor, maior vai ser a rigidez em relação a combater os deslocamentos. Então, para a gente ter esse parâmetro em mãos também, está limite de serviço, deslocamento imediato, aqui a gente está com 078. Eu vou fazer isso aqui, ó, pavimento 2, o P9, eu vou trabalhar ele um pouquinho maior. E o P11, eu também vou trabalhar com ele um pouquinho maior. Cobertura, deixa eu ver como é que tá, mesma situação, aqui também. Tá? Então vou salvar aqui, vou reprocessar e vou dar um OK. Fiz esse pequeno ajuste em relação à parte de pilares primeiro, tá? E aí vamos ver o que vai acontecer com a estrutura. Levando em consideração que estou aumentando a rigidez de apoio, tá? Ok, pórtico unifilar. Aqui agora está com 067, 071, 073. E os momentos aqui agora, ó, os momentos lá estão um pouco maiores, tá? Pouco maiores. Aqui também, ó, aqui não é um problema tão grande, tá? Quer dizer, aumentamos, a intenção aqui que o momento ele esteja nessa outra direção. Então aqui, ó, tá vendo que, por exemplo, eu tô com um momento na outra direção aqui? Então faz sentido às vezes a gente inverter esse pilar aqui. Estou jogando carregamento para cá. Aqui na cobertura para cá e para cá. Para não ir carga lá para aquele canto, tá? Ó, vamos fazer o seguinte já. Já vamos aqui utilizar esse nosso artifício. Lançamento viga inclinada 14 por 40, eu acho que tá ok. Selecionar P14. P9 e vir para cá. A atualização, ó, vai pegar exatamente no meio aqui. Vou dar uma elevação no final aqui de 30. Aqui, ok. Tá? Levando em consideração aqui que nós estamos com um balanço nesse lado. 265 e aqui 5 metros. Então deixa eu salvar, processar e agora a gente vai processar no modelo integrado, visto que a gente está trabalhando com vigas inclinadas, tá? E a chuva lá fora está caindo. Ó, ok. Pórtico unifilar. Momentos fletores agora mudaram, né? Porque aqui a gente agora não tem mais um balanço. Aqui a gente tem, ó, um apoio, momento negativo. Outro apoio lá em cima, momento negativo. Deslocamento imediato nesse trecho de 0,39. Então, se eu for pegar aqui nas vigas aqui agora, deslocamento, agora sim, 0,7 aqui, 1,15. Ô Luiz, está acima ou está abaixo do limite? Se eu for pegar desse trecho para cá, parcial 3,23, 3,23 dividido por 125, 2,58 dividido por 2, opa, dividido por 2, dividido por 2, 1,29 é o nosso limite e estamos com 1,15, então aqui estaria ok. Nesse trecho está ok? Nesse trecho está ok. Pavimento da cobertura, vamos lá. Vigas, deslocamentos, 1,13, né? Porque vai compatibilizar também com
na parte interna. Aqui a gente está com um deslocamento um pouquinho maior, ó, 1.28, 1.01, 2.29. Então aqui faz sentido agora, vou pegar aqui cobertura, aqui sim agora faz sentido, por exemplo, vir aqui, trabalhar com uma viga de 50 aqui nesse trecho. Essas duas lajes aqui eu vou inverter. Então aqui vai ficar com 0 aqui. Como a gente está trabalhando com a pré-moldada, protendida, então aqui vai ficar com 0 também. Aqui eu vou rotular essa daqui e eu vou engastar na viga esta para cá, esta para cá e esta para cá. Aqui fechou, aqui fechou, aqui fechou, estrutura processar. Ok, vamos lá. Ok, pórtico unifilar, cobertura, vigas, deslocamentos. Agora reduzimos para 0,6, 0,67, 1.19. Esse 1.19 que talvez a gente ainda tenha que fazer um ajuste. Então, viga 303, viga 303, vamos lá. Atualização completa aqui. Essa viga aqui, não vamos ajustar ela, nós vamos ajustar essa do lado aqui. Ó. Então essa daqui eu vou trabalhar ela com 40. Eu vou trabalhar essa daqui com 50, tá? Para ficar na mesma dimensão dessa daqui. E essa aqui eu vou manter. Agora aqui embaixo, essas aqui já estão ok. Aqui ok. Salvar estrutura, processar, ok de novo. Enquanto eu tomo o meu chimarrão, eu leio os comentários de vocês aqui. Ah, ó, deixa eu avisar vocês que hoje é o último dia do Black Friday, tá? Só vai até mais amanhã, no caso. Então, mais 24 horas de Black Friday, tanto para quem é aluno, tá? Se vocês perceberem lá, alunos também estão participando de Black Friday. E também para quem não é aluno, tá? Ó, 2.08 aumentou esse deslocamento. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Deixa eu ajustar essa daqui de novo para 30 aqui. E aqui talvez a gente faça o seguinte. Aqui a gente tem um reservatório, né? Aqui temos o reservatório. Então, cobertura. Esse pilar aqui. Deixa eu ver o que a gente tem aqui, ó. Atualização completa. Modelo. Aqui nesse trecho nós temos parede. Então, deixa eu ver aqui. Pro outro lado, aqui. Aqui nós temos uma parede. Então, vou fazer o seguinte. Esse pilar P15 aqui embaixo, deixa eu ver. P15 está aqui. Ah, tá. Essa viga aqui ela tá com 40 também. Então, esse aqui cai fora. O corte aqui volta. Aqui estamos com uma viga de 50 e aqui em cima também precisamos ter uma viga de 50 aqui. 50 aqui. E essa daqui com 40 e essa daqui 40.
Parari, parará. Ok. Pórtico unifilar 072, cobertura, vigas, deslocamentos. Agora sim. 106, beleza, tá? Bem dentro do esperado. Pavimento 2, vigas, deslocamentos 1.17, ok. 075, ok. Agora, pilares em prumada. Quais são os problemas que temos? Pô, uma edificação com 16 pilares está ótimo, né? P1 estamos com problemas aqui em relação a esbeltez, que é um pilar que ele está totalmente livre aqui, né? Então, esses 14 centímetros aqui desse cantinho vai ser ruim. Então aqui a gente realmente vai ter que... Lá no início eu falei que não iria precisar, né? Mas aqui, ó, vamos tentar pelo menos 16. Deixa eu vir aqui. 16, 16. 16, 16. Ainda assim a gente tá com a esbeltez 102 quase, né? Até daria para tentar trabalhar, dimensionar, por exemplo, pelo Pcalc, tá? Mas como eu estou trabalhando aqui com vocês no Iberic, não vou abrir agora o Pcalc para a gente fazer esse processo. 94. Então aqui esse pilar vai ter que ser realmente um pilarzinho de um pouquinho maior, tá? Mas deixa eu até dar uma olhada aqui na arquitetura. E aqui a gente pode fazer um travamento nessa região. Então, pavimento 2, lançamento, viga. Travar esse pilar aqui. Aqui eu fiz caca. Vou voltar aqui com 14. E editar prumada, mudar ponto fixo, mudar aqui para o lado externo, copiar a seção para todos os pavimentos. Aqui. A atualização completa. Ó, neste trecho aqui eu posso ter uma elevação. Deixa eu colocar aqui com 1,5. Quase lá, né? 1,30. Ainda não. Esse é 1,5 mesmo. 1,40 também não. 1,5. E aqui neste pavimento. Ó, aqui. Por que tem essa viga aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Essa viga aqui do patamar que precisa ser lançado como patamar, tá? Então, como não tá... Seria 1,70 aqui. E a gente não tá lançando aqui a parte de escada nesse projeto. Por enquanto vai ficar fora, tá? Mas leve em consideração que lá embaixo tem que fazer o lançamento da parte da escada. E se você é aluno do time do Mini e quer ver o processo de lançamento de escada espinha de peixe, módulo 7, tá? A gente faz o processo de lançamento e dimensionamento da escada. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu reprocessar aqui para a gente ter uma ideia de como estão os resultados, tá? Estrutura pórtico unifilar. Ó, já estamos melhorando, hein? Deixa eu voltar aqui no dimensionamento do P1. Agora, obviamente, que o P1 ele passou a dimensionar, tá? Tem algum, de fato, 8/6? É construtivo? É construtivo, mas está ali, né? Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? O que eu avalio agora, tá? Agora eu vou ver pilar por pilar o que está acontecendo. Então, por exemplo, ó, P2. P2 está com 6/10, 6/6, 6/10. Por que tem 6/6? Momento fletor. Então, estou tendo um momento fletor aqui no topo e na base, tá? De 2.900, 3.600. Mas por que está acontecendo esse momento fletor? Só limite último.
Momentos fletores tá vindo desse trecho aqui. Tá? Desse trecho aqui. Tem como diminuir? Tem. Tá? Se a gente vir aqui, segundo pavimento, ó, a laje está apoiando lá que está vindo para o pilar. Aqui essa laje está apoiando direto lá. P2 pode inverter? Acho que não, né? Mas aqui agora a gente vai pegar vários pontos, tá? Então, por exemplo, se eu abrir o corte, tá? Vou abrir o corte aqui, vou tirar o corte planificado, vou atualizar aqui. Qual que é a situação? Se eu medir aqui vão, eu vou ter 2,70 e aqui embaixo 2,70. Mas aqui está lançada uma parede de 2,80. Então, agora a gente vai entender que, pô, armadura é o quê? Momento fletor. Momento fletor é o quê? Carga vezes distância. Carga é o quê? Carga de parede, carga dos elementos, carga de laje. Então, o processo de otimização em relação à armadura é tudo aquilo que a gente fez até agora. E aí aqui, beleza, é 2,70. Qual que é a dimensão da parede? Vou pegar aqui a parede de 15,5 com elemento vazado. Então, ao invés de 546, eu tenho 100 kg a menos, que é uma parede de 454. Então, tudo isso vai influenciar no dimensionamento. Então, modelo, lançamento. Vou copiar os dados aqui dessa parede e vou colocar aqui para todas as paredes onde tem carga de parede, tá? Não vou mudar, por exemplo, aquilo que já está no projeto. Deixa eu vir aqui. Beleza. Ó, por exemplo, essa parede aqui, 2,70. 15,5. Ok. Ok. Essa daqui, editar, 2,70. Por que 15,5, Luiz? Ah, ele vai dar pouca diferença, tá? O problema é você colocar a mais. Então, 2,70. Ok. Deixa eu copiar as propriedades aqui para essa parede de cá. Fechou. Pavimento térreo, mesma situação, tá? Mas, ó, só para exemplificar aqui para vocês. Vou reprocessar aqui. Eu estava com um momento fletor lá de 3.000 e pouquinho, né? Ah, porque tem que responder cliente também, né? No meio da live. Vamos lá. Ó, ok. O que mais temos aqui? Pórtico unifilar. Aqui, esses momentos fletores do P2, ó, já diminuiu bastante, né? Já diminuiu bastante. Agora 6 de 10, 6 de meia. Ah, não, aqui. Volta para cá que eu errei. Ó, ainda assim tá com momentinho lá. Momento aonde? 3.389 na base, 2.961 no topo nessa direção aqui. Então, se eu for aqui pavimento térreo P2, e isso aqui, ó, vou fazer um ajuste aqui. Pavimento 2, vou vir aqui e vou fazer um ajuste aqui. Por que? Ah, ó, tá certo, eu tenho que ter duas vigas aqui, né? Então, vou redistribuir aqui. O pavimento da cobertura precisa? Não, né? Não tem necessidade agora. Não tem necessidade agora de ajustar. Eu estava com 2.800, 3.300 mais ou menos na base. Vamos ver o que vai dar para ajustar aqui em relação a esse pilar. Mas o pilar está dimensionado, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui em 2, 3 casos para vocês entenderem o conceito. E aí depois, obviamente que isso aqui vai se repetir para todos os casos. Ó, 2.500, 3.200. Tá? Já deu uma ajustadinha, né?
uma ajustadinha. Mas como a gente vai fazer um processo de otimização da armadura, ele vai pedir ainda 6 de meia. Diminui o momento, mas ainda preciso ter 6 barras de meia. É muito ou é pouco? Depende, tá? O que a gente vai avaliar? Momento resistente e momento solicitante. O meu momento resistente e solicitante está 1.08, ou seja, o meu pilar está numa dimensão em relação à armadura e seção transversal dentro de um limite já, tá? Diferente desse pilar aqui embaixo que tem 1.24, ou seja, eu tenho mais seção, mais aço do que realmente é necessário. Mas eu preciso ter, porque eu preciso ter uma unificação das armaduras lá do pavimento superior com a parte de baixo. Então aqui, ó, vai manter 6 barras de meia. Luiz, eu quero diminuir ainda a barra, mas eu quero aumentar a seção transversal. Se você trabalhar aqui com 14 por 40, esse momento ele vai aumentar. Tá? O momento vai aumentar. Então se a gente for pegar outros casos aqui, ó, P6. P6 não está dimensionando. Então não está dimensionando aonde? Lá no topo. Tá? Intermediário 6 de 10, aqui embaixo 4 de 10. Lá no topo não está dimensionando, onde eu tenho um momento fletor muito alto aqui no pavimento, no topo e na base, e nessa parte aqui. Mas é bem provável, aqui ó, P6, carga vem para cá, carga vem para lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o nosso semi-rígido aqui, aqui, mas talvez o meu P6 ainda eu tenha um problema, né? Ó, eu estou vindo com o momento fletor na menor direção desse meu P6, então eu vou ter que inverter esta laje aqui. A gente fez essa otimização por conta para reduzir deslocamento do vão, mas aqui talvez faça sentido agora inverter essas lajes aqui para otimizar quem? Otimizar a armadura. Então aqui eu vou rotular e aqui eu vou engastar. Aqui, lá não, lá tá ok. Estrutura, ó, aqui eu ainda vou colocar uma redistribuição, por mais que está dimensionando, mas para pelo menos, como eu tenho o meu P5 aqui apoiando, eu consigo redistribuir um pouco do meu P6 aqui também. Vou dar um ok, vamos ver o que vai acontecer. É isso, galerinha. Ó, processo de análise, processo de dimensionamento é no detalhezinho, tá? É um processo em que a gente tem que, a gente passou aqui 1h30, 1h40 reajustando o projeto estrutural, realinhando seção transversal, entendendo o deslocamento, para daí sim agora a gente começar a entender sobre o processo de dimensionamento. P6 passou? Passou. Está dimensionando? Com bastante aço? Com bastante aço. Por quê? Porque eu tenho pouca carga, gente. Ó, aqui para baixo está tudo certo, mas aqui em cima eu não tenho carga. Está chegando aqui 6 toneladas nesse meu pilar. É muito pouquinho, tá? Então vamos fazer o seguinte. Qual que é o meu deslocamento aqui nessa cobertura? Deslocamento aqui nesta cobertura. Deixa eu até dar uma olhada aqui o que nós temos aqui. Que aqui é uma sala, né? Aqui nós temos um vão dessa sala. A gente até já tinha resolvido aqui, né? Ó, 0,6 vai lá para 1,2, ok. Para facilitar um pouco, diminuir esse carregamento que está aqui, vou vir aqui no topo. Vou lançar uma viguinha inclinada aqui, 14 por 30, que vem daqui para cá. Só para a gente, não, pelo menos essa carguinha aqui de cima não vir para cá, tá? E aí eu consigo reduzir um pouco aqui dessa carga que está chegando aqui no nosso P6. Então, aqui, vou rotular esse trechinho. E outra coisa que eu vou fazer aqui é essa laje também vir para cá. Então aqui vamos inverter para 0. Aqui engastar essa daqui na viga. E aqui fechou. O que mais que temos? P6 tem pouca carga, gente. Ó, vamos processar aqui, vamos ver o que vai acontecer. O fato é que qualquer momento fletor que chega no meu P6 vai fazer com que tenha aço, tá? Muito aço.
Outra situação é a aplicação de nó semirrígido e rotulação é para pontos específicos, é cirúrgico, tá? Então eu não posso sair aplicando em tudo quanto é coisa. Ó, já diminuímos um pouco, tá? 12 barras de 10 lá. Ainda temos aqui um momento fletor chegando na base aqui que está fazendo com que a gente tenha um pouco mais de aço. Aqui embaixo, beleza, 6 de 10, 4 de 10, ok. Mas aqui em cima, a gente está tendo um probleminha maior. Então, pavimento térreo, pavimento. Esse aqui, eu ainda assim vou tentar fazer um ajuste nessa base aqui. Tá? Aqui tem um nozinho semi-rígido, mas se eu for pegar aqui estrutura, pórtico unifilar, não é isso que está me trazendo problema, tá? Momento fletor aqui, ó. Aqui ainda tá. Isso aqui é o ruim, tá? Esse aqui é o ruim. Então deixa eu até aumentar um pouco essa redistribuição. Vou colocar aqui com 40. Deixa eu salvar, processar. E eu vou fazer isso lá na base também, porque eu acho que vai ajudar um pouco. Então, modelo, redistribuição com 40. Ok. E aí aqui, ó, lá dentro do treinamento, a gente faz uma análise plástica em relação a essas vigas que estão com uma redistribuição maior que 25%, tá? Então, lá no módulo 5, que a gente faz alguns processos de redistribuição em projeto, a gente faz essa análise de redistribuição plástica acima de 25%. Ó, aqui agora a gente conseguiu reduzir um pouco. Pilares emprumados. Agora beleza, ó. 6 barra de meia, 6 de 10 e 4 de 10. Então eu vou unificar aqui todos com 6 barra de meia e agora a gente está ok. Quais são os pilares que vão ter mais aço? Esse aqui. 6 barras de meia, mas ele tem uma dimensão interessante, 18 barras de 10, em que aqui vai precisar, ó, 6 barras de meia. Então 6 barras de meia, 6 barras de meia, e aqui embaixo com meia. Beleza, todos 6 com 6 barras de meia funcionam bem, tá? Prefiro o AutoCAD, isso é muito difícil. Ó, P9 também, 8 barrinhas de meia aqui embaixo. Tá? Mas são pilares aqui que eles estão sustentando esse balanço, então funcionaria super bem, tá? Funcionaria super bem. Deixa eu dar uma olhada aqui o que nós temos aqui em relação a vigas agora, para a gente ter um parâmetro geral. Por exemplo, ó, essa daqui, qual que é o problema? Torção. Da onde que está vindo a torção? Se eu vir aqui, ó, a torção está vindo do meu P9. Se eu pegar no pórtico do filar, estado limite último, esforço de torção, tá vindo aqui, cadê? Ó, tá vendo aqui, ó. Tem uma torção bem estranha aqui, né? Que é por conta da vigota aqui. Então, o que dá para fazer? Se eu vim aqui em lajes, como está no modelo integrado, deixa eu vir aqui na grelha. E ele está pegando exatamente essa barra aqui, ó. Então, essa barra aqui eu vou rotular ela, vamos reprocessar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Sempre que a gente está analisando com o modelo integrado, vai passar esses esforços de torção da laje para a viga, tá? Então, como a gente trabalhou com engaste, se eu não me engano, nesse trecho, ele vai engastar essa barra lá, essa barra vai gerar uma torção e assim vai sucessivamente, tá? Se eu voltar aqui, pórtico unifilar, aquele esforcinho de torção, ó, redistribuiu. Se eu vir aqui na viga, agora a viga dimensionou. Tá? Então, ó. Torção aqui. Qual que é a torção que está acontecendo aqui? A torção está vindo aqui do V12 e V214. Se eu for aqui no pórtico unifilar, qual que é a situação? Essas vigas estão gerando uma torção nesse trecho. Então, eu posso aplicar uma redistribuição aqui para reduzir o... Aqui, peraí. Modelo. Tá? Para reduzir essa torção, mas vai ser um pouco mais difícil, tá? E aí agora eu entendo do porquê que a viga 205 talvez antes lá estava com 20 centímetros, tá? Então o fato de ter essa diferença aqui de uma viga chegando lá, da outra viga chegando do outro, vai ter esse esforço de torção e talvez realmente precise aumentar a largura dessa viga para combater esse esforço de torção, tá?
Pessoal, ó, finalizando aqui, trouxe aqui vários conceitos aqui para vocês em relação à parte de dimensionamento, em relação à seção transversal, enfim, tá? Tudo que vocês estão realmente... Ó, aqui ainda temos uma torçãozinha muito grande, né? Então aqui talvez, ó, seção transversal, tentar trabalhar com essa viga aqui com 19, vamos ver. Ó, ainda assim ela vai precisar da armadura de pele. Ó, ainda assim precisa de uma armadurinha de pele lá, mas funciona, tá? Agora a gente vai analisando essas situações. Qual que é o problema dessa aqui? Erro na armadura negativa no nó 2. Quem que é o meu nó 2? Meu nó 2, se eu vim aqui em nó, ele é o meu P11, que é o meu ponto lá em relação ao meu balanço. Por que tem erro na armadura negativa? Se eu for aqui, pórtico nifilar, estado limite último, momentos fletores, eu tenho que colocar armadura para 4.000 kg força metro numa seção transversal de 14 por 30, o que talvez não faça muito sentido e talvez não passe. Como que eu resolvo isso? Duas possibilidades: aumentar a seção transversal ou diminuir o momento fletor. Como que eu diminuo o momento fletor? Pavimento 2, ou eu faço uma redistribuição, mas isso aqui é um balanço, então não faz muito sentido. Ou aqui, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou inverter essa laje aqui. E aí eu tiro vou rotular aqui. Então eu vou diminuir a carga que está chegando nesse trecho aqui. Outra possibilidade é, a minha viga aqui, ela está com 14 por 40 e aqui eu vou trabalhar ela com 35, por exemplo. Vamos lá, estrutura, processar, ok. Vamos ver o que vai acontecer. Aí tá chovendo aqui, hein? Meu amigo, tá chovendo bastante. Cê tá doido. Milagre que eu ainda tô ao vivo. Ainda tem luz nesse escritório. Vamos lá, vamos voltar aqui. Transmissão. Ok, tava com 4.000 e pouco, né? Enquanto que estamos agora? 4.400 ainda. Diminuiu, mas diminuiu pouco. Vamos ver, vigas. Seção transversal agora? Beleza, passou lá. E realmente vai ter aço, tá? Mas passou. Essa viga aqui, qual que é o problema? Negativa do nó 4. Quem é o nó 4? 1, 2, 3, 4. No P7. Então, exatamente nesse trecho aqui, eu estou com um problema no meu P7. Então, se eu vir aqui... Cadê o meu P7? Aqui, que é esse daqui. Pego o pórtico nifilar. Momentos fletores. Ó, esse momentinho aqui tá muito alto. Só que aí, qual que é a situação? Se eu redistribuir esse momento aqui, eu vou aumentar o deslocamento, né? Então, aqui eu vou, ao invés de... Aqui eu vou aumentar a seção transversal. Né? Eu tô com uma seção aqui de 40, vou manter em toda a minha viga. Até na verdade aqui eu já tinha aumentado, né? Por que ele voltou? Aqui é 50. E aqui é 50. Não sei por que ele mudou. Eu vou voltar aqui. V210. Agora passou no dimensionamento. Aqui na cobertura temos algum problema? Não. Aqui no topo temos algum problema? Também não. Aqui no pavimento térreo temos algum problema? Também não. Tá, então ó, otimizamos o projeto, resolvemos em relação aos elementos estruturais, tiramos vários pilares, reduzimos seção transversal, maioria das vigas aqui todas com 30, a gente só ajustou as vigas que realmente precisavam por conta de deslocamento, tá? E é isso. Ainda precisa fazer o lançamento da escada? Tem. Você que é aluno, você tem acesso lá no módulo 5, no módulo 7, em relação ao lançamento da parte de escadas. Mas ó, em 1 hora e 50 aqui a gente fez o processo de otimização, resolvemos deslocamentos, resolvemos concepção estrutural e otimizamos todo o projeto. Então, ainda dá para otimizar muita coisa. Muita coisa, tá? Então aqui eu nem analisei
a quantidade de aço das vigas, mas enfim, vocês entenderam qual que é o processo em que a gente olha para o elemento e fala, pô, você está com muito aço, beleza, o que dá para fazer? Posição de laje, posição em relação às outras vigas, relacionado a carregamento, que a gente não fez uma otimização 100% aqui em relação a carregamento e que precisa ser feita, tá? É o que vai mandar aqui em relação ao momento fletor, em relação ao aço. E é isso, tá? Não temos laudo de sondagem para avaliar a parte de fundação, mas o que eu queria trazer aqui para vocês é como que eu vou avaliar meu projeto para saber se está certo ou está errado. Não tem segredo, gente, tá? É realmente olhando ponto a ponto, ajustando posição do pilar, ajustando dimensão dos elementos. Vocês viram aqui, a gente mudou a dimensão de 2 pilares só. O restante ficou tudo 14 por 30. Simples. Luiz, mas eu tô com muito aço. Às vezes não é a dimensão do pilar. Às vezes é uma redistribuição, às vezes é uma posição da laje que a gente precisa sempre avaliar nosso projeto, tá? Se você é aluno e quer aproveitar Black Friday ainda, só mais amanhã, tá? Você tem lá dentro da plataforma alguns cupons ainda. Se eu não me engano, acho que só tinha mais 2 cupons. Não sei se ainda tem, tá? Durante a live aqui a gente não tem mais acesso. Mas ó, se você não é aluno, você ainda pode acessar Black Friday e fazer parte do time Domine. Se você quer ter o seu processo de projeto analisado, num processo de consultoria, eu vou pedir para o time entrar em contato lá no grupo do WhatsApp, mandar o passo a passo para que você possa encaminhar também e fazer o seu processo de análise. Como a gente fez um processo bem aprofundado aqui nessa live, é bem provável que ela não fique disponível, tá? Então, provavelmente que essa live aqui ela vai ficar fora do ar e só quem é aluno vai ter acesso. Fechou? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima live na semana que vem. Fechou? Tamo junto.